Amém. Graça e paz. Aqueles que eu não cumprimentei, graça e paz, que não tinham me visto, eu estava de costas o tempo inteiro aí. E eu vou falar para vocês assim, é uma gratificação imensa estar nesse local. É muito bom. Se você almeja algo bom na sua vida, eu posso garantir para você que você está no local santo do Senhor. É o melhor local onde você pode almejar na tua vida. Nenhuma riqueza do mundo, nenhum dinheiro do mundo, nenhum castelo, nenhuma caixa de ouro, nada supera a satisfação e a gratidão e a honra de você ter a responsabilidade de estar trazendo e ser fonte da palavra de Deus para as pessoas, para as famílias, para o corpo de Cristo. Amém? Amém. A mensagem de hoje tem o título Vivendo uma Nova História. Vivendo uma nova história. Todos nós temos história. Amém? Todos nós, na verdade, tivemos até mesmo, num pouco tempo atrás, no meu caso, alguns anos atrás, né? Porque eu sou jovem, nosso local preferido. Ali nós tivemos a nossa história. Um local que nós gostávamos de estar. Quem aqui nunca teve esse local? E quem teve esse local? Um carro velho no quintal, que você gostava de entrar lá e fazer que você era o motorista. Uma carroça velha que não tinha um cavalo e estava caída à frente dela ali, você subia lá, eu não sei, vários aqui são no interior. Uma cabana no quarto. Vai lembrando aí, meu querido. Uma cabana no quintal da tua casa. Uma árvore. Um pé de laranja. Eu não sei da tua vida. Eu não sei como que foi o teu passado. Mas ali, se você lembrar, você teve história. Um cantinho meu que eu gostava muito mesmo, desde o meu tempo de solteiro, era a sala de casa. Sabe para quê? Eu abria o jornal ali, debruçava no jornal e eu lia o jornal, minha esposa de prova, eu lia o jornal de capa a capa. Quem é de São Paulo conhece aquele jornal, eu creio, o Estado de São Paulo. Fininho ele, acho que tem umas 200 páginas. Minha esposa de prova passava parte da manhã debruçado no jornal, olhava tudo. Era o meu canto preferido. E quando criança, meu irmão tinha um Opala 71, 72, velho lá. Eu gostava de entrar naquele Opala lá e dar uma que eu estava sendo motorista do Opala amarelo, né? E histórias que ficam. Porque esse Opala, eu acabei ganhando ele de presente. Ele acabou se tornando o meu. Olha como são as coisas. História. Nossas histórias. Mas hoje, nós estamos passando por um novo tempo. Nós estamos passando, creio eu, por uma nova história. Pela melhor etapa das nossas vidas. Pela melhor etapa de todos nós. Um momento onde nós vemos a mão do próprio Deus sobre a nossa vida, sobre o ministério, sobre os nossos pastores, sobre nós, sobre o ministério de louvor. O tempo inteiro nós estamos vendo uma nova história sendo escrita pelos dedos de Deus. Uma nova história. Nós estamos nesse início. E o que faz, na verdade, com que nós tenhamos o nosso cantinho? Hoje você pode ter o seu cantinho dentro de casa. O que faz, na verdade, com que nós tenhamos um lugar especial? O que é o nosso lugar especial hoje? Onde é que está a nossa nova história hoje? A nossa nova história hoje está no local onde nós vamos saber o porquê. Nós vamos conhecer hoje um local que é melhor do que aquele onde a nossa história foi contada. Um local que ainda por mais que nós tivéssemos ou tivemos uma história lá atrás, onde hoje fica na lembrança, quando adulto fica apenas a lembrança, quem eu era, aquela camisetinha da Hering cheia de furinho, aquele shortinho bem curtinho, aquele chinelinho havaiana, uma correia rosa e outra correia amarela.
Quando não estourava o prendedor na frente, na parte da frente, a gente passava um prego para travar, porque a gente tinha que usar aquele chinelo. Vocês riam porque vocês passaram por isso. A amada vive ali no canto, faz até biquinho. São histórias que ficaram. E hoje nós temos uma nova história. Um local onde está contando uma nova história na nossa vida. E esse local nós vamos descobrir a partir desse momento. Abre comigo Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Amém? No decorrer da mensagem nós vamos ter alguns versículos que nós vamos trabalhar com ele. Amém? E durante esse tempo, é claro que a gente não pode muitas vezes demorar muito. Tá? Então nós vamos aguardar um pouco. Se você não tiver aberto ainda, você pula aí do lado do teu irmão, da tua esposa, do teu marido e usa junto com ele a Bíblia dele, ok? Quem tiver iPhone e iPad é rapidão. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Amém? Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. E eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Esse, hoje, é o melhor lugar. É o nosso melhor cantinho. A igreja. A igreja é hoje o melhor lugar que nós temos, onde vai contar a nossa história amanhã. Mas talvez você pergunte, mas por que a igreja é hoje o meu melhor lugar? Por que você tem esse conceito? Ou porque o próprio Deus me coloca hoje, nessa manhã, que a igreja para mim hoje é o melhor lugar? Vamos abrir rapidinho, sem perda de tempos, Mateus. No livro de Mateus, primeiro evangelho, ali no Novo Testamento, capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18. Por que a igreja hoje pode, deve e é o meu melhor lugar? Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluias. Nosso local e o nosso espaço que nós tínhamos na época sem Cristo, e muitas vezes o nosso local e o nosso cantinho hoje que nós temos sem Cristo, ele é vulnerável. Satanás, ele pode derrubar na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, da maneira que ele quiser. Porque nós não estamos fundamentados na rocha verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Mas nós tendo esse local como o melhor local para nós estarmos, simplesmente nós poderíamos parar por aqui. Descobrir uma pérola. Descobrir uma pérola. A igreja hoje é o meu melhor lugar. A igreja hoje é o melhor local que eu posso estar. A igreja hoje é o que vai contar a minha história amanhã. O que eu vivo hoje vai ditar quem eu serei amanhã. O que eu aprendo hoje vai mostrar lá na frente quem eu sou. O que eu aprendo, o que eu recebo hoje, vai dizer lá na frente quem eu posso ser. Sou eu que defino quem eu quero ser dentro da igreja. Eu quero ser dentro da igreja cauda ou cabeça? Eu quero ser dentro da igreja aquele mimimi que anda o tempo inteiro chorando, esperando ajuda, ou aquele que simplesmente fala assim: pastor, pastora, líder, o que tu tens para fazer, eu quero fazer. Eu quero te ajudar. O que tem para me fazer e eu quero estar junto? Esse é o local
onde a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o melhor local onde nós podemos estar. É o melhor local que nós podemos vir chorar. É o melhor local onde nós podemos vir reclamar. É o melhor local onde nós podemos vir dar risada. Onde nós podemos vir pular. Agora, guarde uma coisa. E lembre sempre disso. Passarinho que não abre o biquinho, mamãe não sabe que ele está com fome e não vai buscar minhoquinha para colocar na boquinha dele. Quando nós precisamos de ajuda dentro da igreja, nós temos que ir até a liderança ou até os pastores e falar: pastor, pastora, líder, eu estou com esse problema. Eu preciso de ajuda nessa área. E aí nós recebemos o alimento, porque é o melhor local que nós temos. A história foi contada dentro do opalo amarelo. Naquela árvore que nós subíamos, naquela cabana no quarto, cabana de cobertor. Lembra dessa cabana? Na cama, cabana de cobertor. Vocês lembram que vocês faziam, né? Aquela cabana de cobertor ali que ninguém podia entrar. Ninguém podia entrar. Lembra desse cantinho especial? Que talvez esse cantinho você tenha até hoje. Talvez esse cantinho você possa ter o cantinho seu secreto. Mas ele é vulnerável. Ele é vulnerável. Se nós não estivermos firmados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, ele é vulnerável. Ele pode cair. E o inimigo da nossa alma, ele sabe que ele pode destruir quando nós não estamos firmados. A igreja é o melhor local que nós podemos buscar afirmação e firmação no Senhor. É aqui que nós aprendemos. Mas você pode muitas vezes falar: tudo bem, terminou aí, eu já entendi, mas eu tenho mais alguns porquês. Ainda não me convenceu de que é melhor que o meu lugar. Ainda não me convenceu que é melhor do que o meu trabalho. Tem muitas pessoas que são viciadas em trabalho, que muitas vezes a fábrica é o melhor lugar que ele gosta de estar. E quando dá o sinal de pente, ou então do horário de ir para casa, ele fica triste porque ele tem que voltar para casa. Porque ele sabe que quando ele voltar para casa, o que ele vai encontrar dentro de casa não é o mesmo que ele encontra dentro da igreja. Porque aqui é um povo alegre. Porque aqui é um povo feliz. Porque aqui é um povo que divide as suas lamúrias, as suas angústias, junto nós dividimos e vamos na presença de Deus entregar a Ele. Então quando toca o sinal no trabalho, eu não tenho um pingo de vontade de voltar para minha casa, porque eu sei o que está me esperando. Os problemas estão lá. E aquele se torna o melhor lugar para ele viver. Ainda que o trabalho seja difícil, se torna o melhor lugar para eu poder viver. Mas não convenceu ainda? Nós temos alguns porquês. Vamos a ela? Por que será que a igreja é o melhor lugar? Por que será que a igreja se transforma e se torna hoje o melhor lugar para eu estar? Porque é o único local do mundo que igualiza as pessoas, que não diferencia um do outro. Abre comigo rapidinho, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26. Amém? Se vocês falarem baixinho amém, eu vou entender como misericórdia, eu vou correr aqui. Amém? Amém. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Aleluia. A igreja é o melhor lugar porque é o único local do mundo que ele igualiza as pessoas. É o único local do mundo onde eu aprendo e também você aprende. É o único local do mundo que perante Deus todos nós somos iguais. Não há diferença para Deus. Se entrar um mendigo e entrar um rico, para Deus é a mesma coisa. Não muda. Deus, ele igualiza e totaliza todos dentro da igreja. É o único local onde o seu problema é o meu problema. É o único local, se onde você tiver algum problema e você chegar chorando, derramando lágrimas, nós vamos chorar junto.
Amém? E é o único local que se tu ganhar sozinho na Mega Sena e tá dando risada, nós vamos rir junto. Aí vocês já ficaram espertos, né, meus queridos? Vocês já querem compartilhar, né? Nós vamos compartilhar o tempo inteiro a parte boa e a parte ruim. Mas quem é que vai estar no centro? Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele não faz distinção de pessoas e não faz distinção de problemas. É o único local, a igreja, onde não existe diferença para Deus, onde todos aprendem e crescem. Nós podemos aprender e podemos crescer. A dependência, na verdade, não existe na vontade de Deus. A dependência, na verdade, existe da nossa vontade em querer aprender. A disposição tem que estar a partir de nós. A disposição não tem que estar a partir dos nossos líderes ou pastores. Tem que estar a partir de nós. Somos nós que temos que saber até que ponto que nós queremos buscar o aprendizado da parte de Deus. E é na igreja que nós vamos aprender. É na igreja que nós vamos estar buscando o alimento. É na igreja como corpo que os membros se juntam sem nenhuma divisão. Uma igreja que vive o amor de Cristo, uma igreja que prega o evangelho verdadeiro, ela não tem divisão. Uma igreja que prega o evangelho de amor, uma igreja que prega o evangelho do Deus poderoso, que ama independentemente das circunstâncias, ela vive unida, do mesmo jeitinho que estão as cadeiras hoje. Totalmente unido, totalmente amalgamados um com o outro, que nem um purê de batata, um junto do outro. É nesse local, chamado igreja, que não existe distinção e separação. Não existe dentro da igreja um mais que o outro. Dentro da igreja nós não somos um diferente do outro. Dentro da igreja, pelo fato de você ter uma determinada obrigação, não quer dizer que você é melhor ou maior do que o teu irmão. Dentro da igreja, nós somos todos, aos olhos de Deus, iguais, idênticos. Deus não nos faz diferente um do outro. Por si só, é o melhor lugar para nós estarmos. Por si só, é o melhor lugar, torna a repetir, que vai contar a nossa história lá na frente. Aquilo que nós aprendemos hoje, define o nosso futuro amanhã. Aquilo que nós venhamos a ser hoje, vai definir quem nós seremos amanhã. Mas, aí Deus nos dá o livre-arbítrio. Somos nós que definimos e decidimos quem que nós queremos ser hoje, na presença do Senhor. Quem que nós queremos ser hoje dentro da igreja? Queremos ser apenas mais um no meio do povo? Ou queremos sair lá fora e falar assim, eu tenho um testemunho verdadeiro para me falar do Cristo vivo. Eu tenho um testemunho verdadeiro para me falar que Deus mudou a minha história. Eu tenho 5 anos de igreja. Eu tenho 1 ano de igreja. Eu tenho 10 anos de igreja, mas eu tenho história. Porque eu vivo uma nova história. A cada dia, a cada semana, a cada domingo, nós temos que entrar por essa porta buscando de Deus uma nova parte da nossa história. É por isso que nós nos reunimos. É um local onde todos nós somos valorizados. Por que é que a igreja é o melhor local? Número 2, porque a mensagem que nós aprendemos, ela é transformadora. A mensagem que nós ouvimos, ela é de mudança e transformação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 e 10. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Amém? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quem pode me falar quem é que estava falando isso? Quem é, meus amados? Paulo.
Paulo, o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo falando aqui, eu persegui a igreja. Corri que nem doido atrás dos cristãos. Mas pela graça de Deus, Ele transformou a minha vida e mudou a minha história. A palavra de Deus, a mensagem que nós aprendemos, ela é transformadora. Não existe como nós estarmos no local chamado igreja e a nossa história não ser mudada, meus queridos. Não existe como nós entrarmos na igreja em 2013, 2014, 2015, 16, 20, 2030 e nós sermos o mesmo cristão. Não existe como nós ouvirmos a palavra que mudou a história de Paulo e nós continuarmos sendo sempre os mesmos cristãos que sempre estamos querendo comidinha no biquinho, comidinha na boquinha. Não dá tempo mais para isso. Jesus está voltando. E aquele que não estiver preparado em santidade, onde nos leva antes ao arrependimento e à confissão dos nossos pecados, para que nós sejamos e tenhamos a nossa presença na frente do Senhor, como justiças feitas por parte de Deus, porque nós somos justos na presença do Senhor. Não dá mais tempo de nós ficarmos com nossas lamúrias dentro da igreja. Ainda que, se nós formos recém-convertidos, recém-batizados, uma semana, um mês, um ano até. Mas quando o tempo passa, a nossa história tem que ser mudada. Paulo fala aqui, fui perseguidor da igreja. Fiz tudo o que não deveria ser feito. Onde será que era o cantinho de Paulo? Talvez ele tinha o cantinho dele. Ele era um profissional. Fazedor de tendas. Será que ele não tinha uma que era só o cantinho dele, de ele ir lá e tramar as maracutaias dele, como que eu vou fechar esses cristãos, onde é que eu vou pegar eles, no meio de qual montanhas de pedra, imaginamos aqui o deserto, aquelas montanhas de pedra, o povo cristão ia passar por aquele caminho, e Paulo de tocar ia esperando, eles vão passar por aqui, é aqui mesmo que eu vou pegar eles. A Bíblia não mostra isso, aqui é uma ilustração, onde você pode entrar na história. A Bíblia é fantástica, porque nos permite nós entrarmos na história. E quando você lê realmente com disposição e com o espírito puro, você entra dentro da história. Quando Jesus está ali no Calvário, você está ali no meio dos guardas. Quando os guardas estão ali fazendo maldade com ele, entregando vinagre no lugar de água, na ponta de um caniço, de uma espada, você é aquele que está do lado do guarda ali olhando. E aí quando acaba tudo, encerrou, acabou e todos estão indo embora, você é aquele que está caminhando para casa, mas você olha para trás e ele vai ficar? Isso é mudança, isso é transformação, é lembrar do sacrifício na cruz. É isso que muda a nossa história. É saber que aquilo ali não foi em vão. É saber que aquilo ali não foi feito apenas como uma história contada por homem, mas que ali era o próprio Deus vivo que estava sendo sacrificado e crucificado pelos nossos problemas de hoje. Para que a nossa história amanhã fosse diferente. Por isso que Paulo fala, a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, a graça de Deus, ela mudou a minha história. Ela transformou aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos na igreja, que é o nosso lugar secreto hoje. É isso que tem que mudar o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso agir, a nossa história, a nossa vida cristã. A mensagem, ela tem o poder tremendo de mudar a história de uma casa. Somos nós que decidimos. De mudar a história de uma vida. De mudar a história de uma família. De mudar a história de um marido, de uma esposa, de um pai, de um filho. É a mensagem de Deus, é a única que pode fazer com que nós saiamos de uma situação de derrotado e vamos para uma situação de vitória. É a mensagem da cruz que nos leva a uma situação de mudança e transformação. E aonde é que nós encontramos isso? No lugar secreto.
E onde é o lugar secreto? Na igreja. É o melhor lugar que nós podemos estar todos os dias da nossa vida. Melhor do que todo local que nós já tivemos um dia na nossa história. A mensagem, ela tem o poder de mudar a história de uma nação. Alguém aqui conhece a história do pastor Paul Yang-Cho na Coreia? Quando ele era jovem. Se você for buscar, eu não me lembro, depois você me pergunta e eu vou buscar. Eu estava lendo um livro que ele conta, não me lembro direito o título, e ele conta a história, a trajetória dele. Ele era novo ainda, recém-casado, e o sogro e a sogra já eram cristãos assim, fervorosos mesmo. 5 horas da manhã eles levantavam para ir na montanha orar, e ele muito preguiçoso, jovem ainda, diz que o sogro passava e acordava ele se virava e não queria ir. E ele ia na marra. No decorrer da história ele conta que um dia ele despertou e ele falou: é o melhor que Deus realmente tem para mim. E através da dedicação de um homem desse, que não queria nada com Deus, nada com nada, queria dormir na verdade até 9 horas, 10 horas da manhã, e a oração era 5. Através da decisão de um homem desse, hoje a Coreia do Sul é o maior país, talvez, posso estar enganado, é o maior país cristão hoje. Pelo menos lá existe hoje a maior igreja evangélica do mundo. Por quê? Porque ele creu na palavra transformadora que ele ouvia nos cultos de orações, nas madrugadas mal dormidas, nos joelhos dobrados logo de manhã cedo. Porque a palavra de Deus, ela tem poder de mudar e transformar. A palavra de Deus não pode ser sempre a mesma coisa. Eu sou o que eu sou e ponto. Não, você é aquilo que Deus quer que você seja e ponto. E aí nós voltamos lá em Gênesis, lá no início. E tudo que Deus fazia era bom. E aí, tu fez você, quer dizer, o Senhor fez você ou não? Se foi o Senhor que te fez, que te esculpiu, que te conhece, então Ele te fez a melhor coisa que podia ser inventada. Não existe nada igual a você, você é único. Não existe nada igual ao seu catate. Sabe o que é catate? Me baixou agora, me enrongou aqui. Catate é o desenho, a sua estrutura. Não existe nada igual a você. Você é único na presença de Deus. Deus conhece a sua história. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe do que você precisa hoje. Mas Ele quer que você abre a sua boquinha e vai e fala: pai, estou triste. Pai, o senhor sabe daquele meu problema? Eu não estou conseguindo vencer ele. Eu preciso da tua ajuda. Aí eu imagino Deus desse jeito. Meus queridos, eu imagino que quando nós nos debruçamos na presença de Deus e contamos para Ele todos os nossos problemas, eu imagino Deus chamando uma legião de anjos, escolhendo um deles e falando: anjo tal, tá vendo aquele meu querido lá? Tá me clamando. Vai lá em socorro dele. Eu te dou autorização que você vai lá agora e leve essa mensagem para ele, porque o problema dele são os meus problemas, porque ele clamou, assim diz a palavra do Senhor. Que os nossos problemas não são nossos, os nossos problemas pertencem ao Senhor. Porque enquanto nós dormimos, o tempo inteiro Ele está lutando as nossas lutas, batalhando as nossas batalhas, porque o nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus, Ele não cansa. Por isso que a palavra do Senhor, a mensagem que nós ouvimos, é uma mensagem de mudança e de transformação. É a mensagem, muitas vezes, onde nós somos confrontados e reconhecemos as nossas limitações. Reconhecemos que nós somos limitados. Não existe super crente. Não existem super pastores. Não existem. Não existe super líder. Não existe. Pastores choram. Pastores também têm tristezas.
Pastores muitas vezes não tem nem com quem reclamar o problema que está passando. Sabe por que isso? Porque tem limitação também. E aonde é que os pastores buscam? Aonde é que buscam? No altar do Senhor. É ali que nós temos que buscar. Se os líderes principais têm, por que nós não teríamos limitações? E Deus sabe disso. O Senhor sabe disso. É por isso que a palavra do Senhor, ela é para nos ajudar, para nos transformar, para nos fortalecer nas nossas necessidades. A mensagem, ela nos liberta do poder do pecado e da morte. Se muitas vezes a pessoa tem um problema qualquer de pecado, que ele não consegue vencer aquela situação de pecado, e ele luta com aquilo faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e não consegue vencer aquilo, a palavra de Deus tem poder para nos levar à libertação do pecado e da morte. Sozinhos nós não vamos conseguir. Sozinhos nós vamos estar lutando, como o povo no deserto. É como se o povo estivesse andando 40 anos em círculo. O que era para ser em 4 dias, o povo levou 40 anos por desobediência. Porque se o povo tivesse ouvido o tempo inteiro o líder deles, o povo com certeza não tinha sofrido tanto que sofreu. E muitas vezes nós somos confrontados. Muitas vezes nós somos confrontados com os nossos problemas, com o nosso modo de ser. Amado, tu não pode ser assim. Tu tem que mudar nessa área assim, assado. Tu tem que ser mais amoroso. Tu tem que ser mais sorridente. Você precisa ser assim com a sua esposa, você precisa ser assim com o seu marido. Mãe, você está muito iracunda com seus filhos. Seja mais maleável, conversa com eles. Filhos, você tem que ser obediente aos seus pais. Nesse confronto, é o momento que nós temos que saber que aquilo está sendo feito e corrigido para o nosso bem, que vai nos trazer crescimento. Quando nós somos confrontados com determinados problemas nossos, e nós levantamos a guarda para nos defender, amado, vai para a cruz. Vai para a cruz. Se a nossa vida cristã passa tempo e entra tempo e sai tempo e continua do mesmo jeito, sempre eu não posso ser confrontado porque a minha razão é a razão. Querido, vai para a cruz. Coloca o seu eu na cruz. Permite que o próprio Deus trabalhe. Permite que o próprio Deus mude a sua história e faça com que esse melhor lugar que nós estamos possa contar a sua história amanhã. Não seja o mesmo de quando chegou dentro da igreja. O Espírito Santo de Deus ministra nesse momento no teu coração. Eu não sei o que você passa. Deus bem sabe. Mas permita que o próprio Espírito Santo de Deus mude a sua história. Se você está patinando hoje, da mesma forma como 1 ano atrás, como meses atrás, como anos atrás, permita que o próprio Espírito Santo de Deus mude a sua história. Permita que o próprio Deus faça um milagre acontecer dentro da tua casa. Porque muitas vezes o milagre não acontece na nossa casa porque nós levantamos a guarda e fazemos com que o próprio Deus decida não nos dar a bênção, porque Ele sabe que se Ele der nós vamos nos quebrar. A palavra de Deus é de mudança e transformação. Considere isso no teu coração. Não aceite menos do que isso. Na igreja, a minha história tem que mudar. Uma vez que eu estou na igreja, a história tem que mudar. Amados, o mesmo Espírito que está sobre a minha vida, é o mesmo que está sobre a tua vida. Se Ele mudou a minha história, Ele muda a tua história. Qual é o teu problema? Qual é a situação que você passa? Nesse melhor local que nós estamos hoje, onde vai contar a nossa história, é onde nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida.
É onde nós estamos vendo a mão de Deus simplesmente passando como um vento impetuoso através do Espírito Santo de Deus. Milagres e mais milagres que Deus tem feito. Coisas que têm nos surpreendidos da parte de Deus. E se Deus tem feito na sua igreja, na minha igreja, Ele não vai fazer na tua casa? Ele não vai fazer na tua vida? Ele não vai fazer no teu problema? Ele não vai fazer nos teus sentimentos? Claro que vai. Porque o nosso Deus, Ele é bom. Porque o nosso Deus, ainda antes de nós abrirmos a nossa boca, Ele já sabe o que nós estamos precisando. Antes de nós buscarmos a Deus e dobrarmos o nosso joelho e falar assim: Deus, eu só vou deixar você falar porque eu quero te ouvir, mas na verdade eu sei tudo o que você vai falar. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. A igreja é o melhor lugar, número 3, já vamos terminar, porque os seus valores são eternos. Na igreja, os valores que nós ouvimos, que aprendemos, são eternos. 1 Timóteo 3, 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. 1 Timóteo 3,15. Amém? Amém? 1 Timóteo 3,15. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém? A coluna e firmeza da verdade. Aqui, nesse melhor local que nós estamos, que é melhor do que a nossa cabana, aquele cantinho que nós tínhamos lá atrás. Os valores que nós aprendemos são eternos. Porque nós aprendemos, na verdade, bons procedimentos em tudo. Aquilo que nós éramos, nós vamos deixar de ser. Se nós éramos murmuradores, nós vamos deixar de ser murmuradores. Se nós éramos infelizes, aqui a alegria do Senhor é a minha força. Se nós éramos derrotados, a minha vitória vem do Senhor. Se eu não tinha, na presença do Senhor eu tenho tudo. Porque tudo posso naquele que me fortalece. A palavra do Senhor é fantástica. Sabe o que nós devíamos fazer? Usar a palavra de Deus, a Bíblia, como se fosse uma piscina. Mergulhar e só dar aquelas braçadas. Sabe, buscando quando você mergulha, ou então o mar e você mergulha, quem aqui talvez já praticou, pode até ter mergulho em alto mar, e aí você mergulha e você vai no fundo do mar buscar o quê? O que você vai buscar no fundo do mar? Normalmente o mergulhador, normalmente ele vai buscar algo que não tem aqui em cima. Normalmente ele vai buscar um peixe raro, uma planta rara, ele vai ver as maravilhas no fundo do mar que os nossos olhos aqui em cima não vê. A palavra de Deus é a mesma coisa. Quando nós mergulhamos ali, nós vamos encontrar coisas que nós não temos na nossa vida natural. Nós vamos encontrar solução para os nossos problemas. Nós vamos encontrar paz para tudo aquilo que muitas vezes nós não temos paz. Local que Deus habita é o local que nós estamos, onde a presença de Deus é manifesta, onde a presença de Deus é sentida, onde o Espírito Santo de Deus tem uma liberdade tremenda no nosso meio. Nós estamos sendo, na verdade, testemunhos vivos de sentimento e ocular do que vem acontecendo dentro desse ministério. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus amados, se segura na cadeira, aperta o cinto, porque isso que está acontecendo agora é ainda uma parte daquilo que Deus tem preparado para esse ministério. Nós não estamos vivendo nada ainda do que Deus tem preparado para esse ministério. Aperte o cinto, meus queridos, porque o piloto, ele não sumiu. O piloto, ele está sentado e é ele que conduz esse ministério e o piloto chama-se Jesus Cristo. Para onde nós vamos? Aí nós podemos falar. O céu é o limite. Porque é lá que nós vamos estar. E naquele dia o Senhor vai falar: você passou pelo pior momento, todos juntos, agarradinho no outro, e vocês venceram.
Porque vocês foram lembrados a tempo de que o melhor lugar para nós estarmos é a igreja. É a tua igreja. É a minha igreja. É onde a nossa mentira se torna verdade e aonde a nossa verdade se torna mentira. Estranho isso? Onde a nossa mentira se torna verdade. Muitas vezes a pessoa entra dentro da igreja e ele é viciado em mentir, e aquela mentira para ele é verdade. Ele mente tanto, tanto, tanto que ele acredita na mentira dele. Onde o próprio Deus ministra no coração e mostra para ele que aquilo ali é pecado. E aquilo que era mentira se transforma em verdade, porque ele vai buscar a verdade em Cristo. E aonde a nossa verdade se transforma em mentira. De tanto mentir e acreditar na própria mentira, é confrontado com aquilo que não é da parte de Deus. E aí começa a vir a mudança, começa a vir a transformação e se transforma numa nova pessoa. Se transforma num novo homem, se transforma numa nova mulher e sai lá fora e dá testemunho daquilo do que Deus tem feito na vida dele. Daquilo que Deus tem mudado na história dele. É onde simplesmente o que nós vivemos e o que nós aprendemos deverá ser para sempre. Nunca, jamais aquilo que nós aprendemos tem que ser caído no esquecimento. Nós não podemos ouvir algo da parte de Deus num culto de oração, ou então numa profecia de púlpito, ou então numa mensagem poderosa e sair da porta para fora e simplesmente quando chega na segunda-feira acordamos, abrindo nossos olhos, nos trocamos, nos arrumamos, saímos para a estrada, não lembramos de mais nada. Tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós ouvimos, aquilo tem e deve durar para sempre. Quem aqui, amados, lembra de muitas mensagens, ou algumas, ou uma, que falou com você um dia lá atrás, e você nunca mais esqueceu? Alguém já teve essa experiência? Uma mensagem que você ouviu, a pastora não vale falar, que é o Oro Concur. A gente sabe o testemunho dela, é impressionante, é Sugoi, né? Que ouviu com 16 anos, a mulher lembra hoje, nítido. Mas se você nunca teve essa experiência, meu amado, quando você entra na presença de Deus, fala: Deus, eu quero ter uma experiência única com o Senhor. Eu quero que o Senhor fale comigo de uma forma que lá na frente eu vou ter uma experiência exata, do jeitinho que o Senhor falou comigo. Mas já sei, isso acontece? Acontece, meus amados. Acontece. Dentro dessa igreja nós temos tantos testemunhos daquilo do que Deus fez, e daquilo do que Deus faz, e daquilo do que Deus ainda irá fazer, porque Deus não realizou ainda aquilo que Ele iria falar. Amém? Porque lá atrás, sobre a minha casa existia uma profecia. Hoje eu vi a minha esposa dirigindo um culto, meu filho tocando ali atrás, falta só um. Precisa pegar ele pelo laço, logo logo ele estará servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Não que não o seja, Pela idade talvez ainda tenha aquela vulnerabilidade do querer, do meu querer próprio. Mas hoje nós vemos uma parte da promessa de Deus se realizando. E a mesma promessa está sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a recuperação muitas vezes de um caso perdido. Por quê? Porque o nosso Deus nos fala que os valores dele são eternos. Tudo aquilo que nós ouvimos e que nós aprendemos é a verdade do próprio Deus. Não importa o domingo, não importa a terça, não importa a sexta, que são os tempos muitas vezes que nós estamos dentro da igreja. Não importa se nós vamos pregar algo na parede, não importa se nós vamos mover uma cadeira, não importa o que nós vamos fazer, desde que nós estamos fazendo para Deus, o próprio Deus estará ministrando no nosso coração. Porque aquilo testifica de uma forma tão poderosa. Eu estou limpando o salão do templo do meu Deus, onde o meu Deus habita. Eu estou fazendo um evento
Eu estou preparando algo onde vai glorificar o nome do meu Deus. Você imaginou como isso toca o coração do nosso Deus? E o povo teimoso? Porque nós somos teimosos. Nós somos teimosos. Há um mês e meio atrás, não, nós somos teimosos. Há um mês e meio atrás, a conversa era: levanta a estaca, junta as cadeiras, aluga o caminhão que nós vamos sair daqui. Não tem mais jeito. Eu ouvi do meu pastor aqui. Não tem mais jeito. A minha atitude, o Espírito Santo na hora testificou muito forte no meu coração. Eu baixei a cabeça e falei: nós não vamos sair. Para a glória de Deus, nós não vamos sair. E não é que nós estamos ficando, meus amados? E não é que nós estamos ficando? Sabe por que nós estamos ficando? Porque nós somos muitas vezes os teimosinhos. Mas nós sonhamos os sonhos dos teimosos maiores, que são os nossos pastores. E enquanto eles estiverem sonhando o impossível de Deus, nós vamos estar sonhando igualzinho. A hora que eles desistirem, nós vamos falar: é porque talvez eles não aguentam mais. Sobe nas minhas costas, sobe nas costas dos meus irmãos, e nós vamos levar vocês. Isso é igreja que perdura, isso é igreja que continua, isso é igreja forte, isso é igreja firme. Isso é o melhor lugar para nós estarmos. É o melhor local quando você liga para o seu pastor ou para a sua pastora. Pode estar cozinhando, ou então preparando um documento ali, com o telefone no ouvido ali, no ombro, e conversando. Olha que o celular escorrega, hein? E conversando com você: pastor, eu estou te atrapalhando. Não, querido, pode falar que eu estou cozinhando, mas estou te ouvindo. Gente, é uma doideira. É uma loucura. Será que não vale a pena? Vale. Aí eu pergunto: será que vale a pena nós terminarmos dezembro e começar janeiro e terminar dezembro de 2014 do mesmo jeito? Não, gente. Não, meus queridos. Uma nova história está sendo escrita na tua casa, na tua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos, com os dedos do próprio Deus. Basta apenas você se posicionar. Basta apenas se posicionar. E posição é a única coisa que Deus pede, porque o resto deixa com Ele. Na igreja, meus amados, nós temos que ter um pano de fundo, uma vez que nós estamos na igreja. Qual é o pano de fundo do seu computador, na tela do seu computador? Todos nós temos computador. Qual é o pano de fundo que está ali? O escudo do seu time de coração? Não sei. É pecado, irmão? Claro que não, irmão. Para com isso. Que é isso? É isso. O que está lá, irmão? No versículo bíblico? O que está lá? A foto da tua esposa, do teu marido, da tua família? Nosso computador, ele tem um pano de fundo. Nós também temos que ter um pano de fundo. E na igreja nós aprendemos a ter esse pano de fundo. E esse pano de fundo nosso chama-se cruz. Cruz de Cristo. Quando nós estamos na igreja, nós temos o tempo inteiro que ver esse pano de fundo. Mas por que o pano de fundo? Presta atenção. O pano de fundo, ele está sempre atrás, não é? Da tela do computador. O pano de fundo do cristão é a cruz. Está sempre atrás. Se você tem dificuldade em alguma coisa, você vê que não tem vencido algo, vai para a cruz. Se vira e vai lá atrás. Se coloca aos pés da cruz. Se for o seu eu que está fervendo, que eu tomei uma fechada, não que eu vou tirar satisfação, não que ela me fez isso. Hoje de manhã nem bom dia ela não falou para mim. Nem beijo não deu. O que é isso? Quando chegar tarde, à noite, ele vai ver, ela vai ver. Meu filho está desobediente, meu querido. Vai para a cruz. Busca na cruz a solução. É ali onde Deus fala. Quando você perceber que você está murmurando demais a conta, pega o seu eu, assim que nem pega um gatinho. Sabe gatinho, quando você pega gatinho assim? Pelo colarinho? Pega o seu eu aqui. Vai para a cruz. Joga na cruz, fica aí. Só sai daí quando você tiver sido mudado e curado. Por quem? Pelo poder da palavra de Deus. Porque homem
não consegue mudar a nossa história, mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso para mudar a nossa história. E onde nós estamos é onde a nossa história muda. Por quê? Porque é o melhor lugar que nós podemos estar. É o lugar onde a nossa história é mudada e onde prevalece sempre o amor e o perdão. Você nunca vai estar numa igreja, você nunca vai estar na tua igreja, aqui hoje, Japan Gospel Church, onde o amor de Cristo não vai prevalecer e o perdão do Senhor não será privilégio na tua vida. Ainda que tu tenhas errado absurdo, você nunca será condenado e nunca será confrontado. Porque aqui sim, errando ou acertando, nós estamos juntos. Aqui sim, ninguém nunca vai te deixar para trás. Aqui sim, você pode, claro, passar por um momento do funil. Tu também não quer moleza, né? Tu também não quer moleza. Vou sair lá na frente bem arrumadinho? Não, tu vai passar pelo funil. O que tiver que ser ajustado, vai lá, pastora, tá assim, assim, assado. A pastora vai catar com jeitinho, com muito amor, com muita graça. Amado, vem cá, amada, vem cá, senta aqui. Vamos conversar com muito amor. E aí, ministra o arrependimento, o perdão, meus queridos, é um bálsamo. É um bálsamo. A sua vida nunca mais será a mesma. Seu casamento nunca mais será o mesmo. Sua família nunca mais será a mesma. Sua situação periquitante nunca mais será a mesma. As faltas, as necessidades nunca mais serão as mesmas. Porque o próprio Deus vai ministrar no coração do seu líder, do seu pastor, onde é que estão as dificuldades. Por que é que muitas vezes o mês termina, ou perdão, o mês continua e a grana termina? Alguém passa essa necessidade? Não precisa falar. Por que é que isso acontece? Se nós estamos dentro da igreja, não é para acontecer. Porque nós servimos um Deus de prosperidade. Nós falamos muitas vezes pelos quatro cantos aí fora que nós servimos um Deus dono do ouro e dono da prata. Espera aí, se ele é dono do ouro e dono da prata, então eu não vou passar por dificuldade. Mas, meu irmão, então o que está acontecendo? Eu não sei. Vai na cruz. Mas então, meu irmão, por que o mês continua? Não sei, vai na cruz. Vai para o seu pano de fundo. Vai para a cruz. Se pendura ali. É como que se você falasse assim: Jesus, tu já sofreu muito. Dá um cantinho aí, porque eu sei que aí é o lugar onde tu vais falar comigo. E ele vai ministrar no teu coração e vai mostrar, querido, qual é o problema. Eu não sei, mas você sabe. O que você está passando hoje? E ainda vou falar algo, irmãos, para a gente encerrar. Problemas têm que ser solucionados, não empurrados para debaixo do tapete. Porque mais cedo ou mais tarde, ele vai aparecer novamente. Pode ser no âmbito relacional, no âmbito espiritual e no âmbito financeiro. Nunca empurre um problema para baixo do tapete. Nunca. Porque mais cedo ou mais tarde alguém vai mover esse tapete e o problema vai aparecer novamente. Então problemas têm que ser solucionados. Principalmente se for problema envolvendo dinheiro. Não empurre dívida para frente. Não empurre coisas que não pertencem a outro para que você possa se desvencilhar daquilo. Não faça isso. Vá, soluciona aquilo. Depois vai, soluciona o outro. Mas onde que nós conseguimos fazer isso? Sozinhos? Não. No melhor lugar que nós temos para estar. Na igreja. É ali que nós temos homens e mulheres capacitados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que vai nos dar a direção, vai receber a mensagem vinda direto do trono de Deus e vai fazer com que a nossa história mude. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Aleluias. Glórias a Deus. Queria chamar a pastora aqui na frente. Te peguei no pulo. Meus amados, nós estamos falando sobre nosso melhor cantinho, igreja. Feche seus olhos agora e comece a pensar na sua carreira cristã, na sua vida cristã.
tem um propósito na sua vida cristã? Será que você está vindo aqui um ano após outro? As coisas acontecem, tudo está a 1000 por hora, mas você está com a mão no bolso, como sempre. As coisas acontecem, a sua postura é apenas olhar, criticar, julgar. Você é muito bom para observar e dizer o que não está bom, mas nunca tirar as mãos do bolso e dizer, eis-me aqui, agora eu vou fazer, agora eu faço parte. Como pedras vivas, a partir de agora eu me disponho a construir. A Bíblia diz que se nós somos filhos de Deus, nós andamos como filhos de Deus e guardamos a sua palavra. E nos amamos uns aos outros, porque o amor de Deus está manifesto nisso. Quando nós suportamos as nossas debilidades, as nossas fraquezas e olhamos sem presunção, sem altivez, olhamos uns para os outros sem dizer eu sou melhor, eu tenho mais, eu sou tal, você é inferior. Quando nos olhamos uns aos outros e dizemos, irmãos, está aqui, se você precisa da minha ajuda, eis-me aqui. Você precisa do meu ombro, eu estou aqui. Você precisa de qualquer outra ajuda, eis-me aqui. O problema é que somos tão independentes. O problema é que somos tão sabidos, entendidos. Nós somos tão presunçosos tantas vezes e não recebemos conselhos, não recebemos ajuda, não queremos receber oração, não queremos nos humilhar, não queremos expor a nossa fraqueza aos outros porque achamos eu mesmo dou conta, eu sou maduro o suficiente. E a Bíblia diz que Deus não atua no independente, órgão independente, quando estamos fora do galho, o galho está fora da videira, o galho resseca. E talvez você está assim, uma vida cristã ressequida, uma vida cristã sem frutos, uma vida cristã sem alegria, sabe? Você vem ao culto, você esquenta a cadeira, levanta, dá a sua oferta, volta, esquenta a cadeira de novo, vai embora e nada acontece na sua vida. E as coisas aconteceram na vida de tanta gente, mas na sua vida nada acontece. Então vamos agora olhar para nós, não para o irmão que está do meu lado. Sabe, Deus, o problema é a minha mulher. É ela que não me deixa experimentar nada com Deus, ter novidade de vida com Deus. Deus, o meu problema é o meu marido. É o meu marido que é uma peste, uma praga, que não deixa experimentar novidade de vida. Não, Deus, o meu problema é o meu líder. O meu problema é o irmão que está do meu lado. O meu problema é qualquer outra pessoa, menos eu. E enquanto estamos nessa atitude defensiva, Deus não pode atuar. É porque ninguém fez por mim, o meu discipulador, porque eu preciso que o meu discipulador venha e me cuide, me dê a mamadeira. Sabe, meus irmãos, sabia que Deus, Ele tem ciúme muitas vezes dessa postura? Quando a gente coloca a nossa dependência para crescer, para ter intimidade com Deus, num discipulador, num líder. Se eu não tenho a minha vida com Deus, o meu lugar secreto, o meu cantinho com Deus, nada mais vai fluir. É bom um discipulador? Maravilhoso. Gostaria muito de discipular cada um. Mas acontece que, se você não sabe o seu lugar secreto com Deus e ouvir a voz de Deus, nada poderá acontecer na sua vida, por mais que o arcanjo Gabriel venha aqui e seja o seu discipulador. Ninguém vai poder fazer você ser crente. Depende do seu lugar secreto com Deus. Como está o seu lugar secreto com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Você fala, pastor, eu estou aqui há 10 anos na igreja, a mesma coisa, o mesmo pecado, a mesma vida. Eu quero te dizer, é lamentável isso. É triste isso, você está perdendo seu tempo. Olha, te dou um conselho. Aquele que está santo, santifique-se mais. E aquele que está no pecado, peque mais. A Bíblia diz. Porque se eu sou, eu devo ser 100%. Se eu quero brincar com Deus, é melhor que eu tome outro rumo. Porque ou somos ou não somos. E eu posso nascer na igreja, ter a minha igreja com o meu nome marcado. Eu posso dizimar, eu posso casar na igreja, eu posso fazer tudo que todo mundo faz na igreja. Eu posso
morrer o meu culto fúnebre ser na igreja. Mas ainda assim eu vou para o inferno se eu não tiver uma experiência pessoal com Deus. Não é o meu discipulador, não é o pastor, não é o fulano, não é o meu cônjuge, é eu e Deus. E muitos aqui não sabem nem chegar diante de Deus. Sabe por que eu escuto uns e outros? Sabe por que eu escuto fofocas? Sabe por que eu sou levado por ventos? Por modismos? Porque eu não sei escutar a Deus. Quando eu escuto a Deus, eu sei discernir a voz do meu pastor, que é Jesus. Então vamos buscar ser uma igreja forte. Aprendemos tantas coisas hoje do porquê estar na igreja. E você está na igreja por quê? Eu estou na igreja para servir, para ser alimentado, porque eu sou pedra viva e quando eu estou passando algo para alguém, aquilo se multiplica e volta para mim. É o único lugar na face da terra onde se divide tristeza e se multiplica alegria. É o único lugar na face da terra que eu tenho quando eu dou. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E quando eu dou, eu sou abençoado multiplamente. É o único lugar na face da terra onde eu invisto em tesouros incorruptíveis. É o único lugar na face da terra que eu sou curada quando me disponho a curar alguém. É o único lugar na face da terra que quando eu estou fraco, eu posso dizer, aí é que eu sou forte. É o único lugar na face da terra que eu venho com cinzas, com pranto, com morte, com choro. E eu vejo a vida de Deus reinar quando a gente vem com temor e tremor diante de Deus. É só esse poder que vale a pena. É só isso que vale a pena. Se não for isso, não vale a pena ser cristão. Se é clubinho, se é carteirinha, olha, desiste. Vai viver a sua vida. Agora, se você quer conhecer a essência, o poder, o dinamos disso, então agora comece a clamar. Comece agora a dizer, Deus, eu não quero mais um domingo estar aqui, dormir no culto, ver as coisas acontecendo, observar quem está fazendo certo, quem está fazendo errado, criticar, tomar a posição de juiz, a posição de crítico, e aí sair mais uma vez amaldiçoado, e pior do que eu entrei. Não, Deus, eu quero sair daqui entendendo que eu fui chamado para construir, eu fui chamado para abençoar, eu fui chamado para transmitir vida, eu fui chamado para transmitir unção, eu fui chamado para me levantar como sacerdote, como sacerdotisa, como profeta, como rei, nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Eu fui chamado por Deus para abençoar essa nação. Eu fui chamado por Deus para levar uma marca vidas, para levar a salvação. Marido, você foi chamado para, em primeiro lugar, para ser bênção na principal célula que Deus te deu, que é a sua casa. Mulher, você foi chamada para, em primeiro lugar, edificar a sua principal célula, que é a sua casa, os seus filhos, o seu marido. Filhos, vocês foram chamados para honrar os pais. E é aí que está toda a entrada de bênção na sua vida. E nas gerações dos seus filhos e netos serão abençoados pela sua postura hoje de honrar aos seus pais. Fomos chamados para ser bênção. Fomos chamados para marcar. Fomos chamados para fazer diferença. Fomos chamados para não viver de lábios, mas viver de fato e de verdade. E em Tiago diz que a nossa fé sem obra, ela é morta. Se eu digo que tenho fé, então mostre as obras. Se eu digo que tenho a Deus, então eu tenho que mostrar um coração quebrantado, uma disposição de ser tratado. Porque muitos, se nós formos tratar, como o JC falou aqui, se formos tratar e dizer o problema dele, vai dar choque, porque não quer ouvir. Diga, Deus, me ajude a ser acessível. Me ajude a ser uma pessoa sensível à tua voz. E ouvir a tua direção. E ouvir a tua correção. E aceitá-la. Ouvir a tua correção e submetê-la. Porque Deus, ele tem compromisso com filhos. Não com enteados e primos. Deus não tem compromisso com primos. Deus tem compromisso com filhos.
e filhos que guardam a sua palavra. Comece a dizer: Deus, eu quero agir como filho. Eu quero ter uma vida de filha, de filho. Oh Deus, derrama o teu óleo santo nessa hora, Senhor, na tua igreja. E Deus, o Senhor tem nos movido, o Senhor tem trabalhado em nós para algo novo, para algo profético, para algo espiritual. E nós queremos viver isso sim. Os nossos corações estão abertos para o novo de Deus. Os nossos ouvidos estão atentos ao teu sussurrar. Os nossos ouvidos, ó Deus, te perseguem. Queremos te ouvir. Queremos contemplar a tua face. E como os filhos, beijar a tua face e dizer: aqui estamos, papai. Aqui estamos, Abba, Pai. Porque precisamos da tua presença como nosso Pai. Precisamos da tua identidade como nosso Pai. Precisamos não de placas, precisamos não de modelos, mas precisamos da essência de toda a estrutura, que é o Senhor, que é o Espírito Santo de vida. É isso que nos move, é isso que necessitamos nessa manhã. Que o sopro do Espírito venha sobre nós, que a tua Shekinah venha sobre nós, que a tua glória venha sobre nós agora, tirando todo o entulho, tirando todo o impedimento, tirando todas as amarras, tirando os bloqueios, o espírito crítico, o espírito julgador, toda a altivez humana e soberba humana que impede o fluir. Que isso seja removido em nosso meio. Remove esse lixo agora, Deus. Remove. Aqui está o teu povo que clama, o teu povo que te adora, o teu povo que diz que precisa de ti, o teu rebanho, Deus. E tu, como nosso principal pastor, Jesus, vem agora falar o teu rebanho. Vem agora ministrar e colocar cada um na sua função, na sua posição, na posição de dar, de abençoar, na posição de gerar vida, de pregar o evangelho, de levar vidas a Deus, de contemplar os necessitados, de correr aos aflitos, de correr aos que estão agora precisando de uma palavra de vida, de uma palavra de consolo. Deus, ajuda-nos a vencer o nosso egoísmo. Ajuda-nos, ó Deus, a parar de pensar somente em nós mesmos e olhar para a necessidade. Quando o Senhor olhou e viu o povo, Jesus, o Senhor teve compaixão. O Senhor sentiu profunda compaixão do povo e disse: estão brancos os campos para a colheita e poucos são os ceifeiros. Orai, pois, ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a minha seara. E nessa manhã nós oramos, Deus, pedindo sim mais obreiros, mas estamos dizendo que nós estamos aqui como obreiros, como ceifeiros, prontos para colher aqueles que o Senhor tem para nós. Mande, Senhor, uma safra de vidas que estão clamando, Pai. Vidas que estão agora necessitando de uma palavra de consolo. Vidas que estão precisando agora de ajuda, de um abraço, de um sorriso. Coloca essas vidas, ó Deus, e cada um tem a oportunidade essa semana de ir buscar alguém, de falar do Evangelho, de levar cura a um lar. Que Deus, essa semana seja uma semana de colheita. Que sobre os meus irmãos seja liberada uma unção de multiplicação. Sobre os meus irmãos seja liberada uma unção de vida. Uma unção, Senhor, de fertilidade. Em nome de Jesus, Pai. Toca-nos nessa manhã para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém. Ainda levantando suas mãos, feche seus olhos, oremos. Deus da eternidade, abençoa teu rebanho, abençoa teus filhos, abençoa todos os lavados pelo sangue do Cordeiro, abençoa todos que reúnem aqui, Senhor, abundantemente. Senhor, dê força nas mãos de cada um, Senhor, capacitação para cada um, para ganhar a alma, Senhor, fazer a diferença. E tudo quanto eles fizerem, tudo quanto fizermos, sejam bem-sucedidos. E a tua graça sempre possa estar sobre cada um. E o amor do nosso Deus Pai sempre seja com cada um. E a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém.